Ao longo de minha vida, sempre tive uma vida confortável. Na minha infância, na minha adolescência, meus pais sempre me supriram com tudo o que eu necessitava. Nunca me faltou nada. E na minha juventude, já aos 20 e poucos anos, consegui tornar-me concursado, ser um servidor público. E através disso, passei a adquirir bens materiais, passei a possuir carro, casa, tive bons relacionamentos, mas vi que tudo isso não tinha peso de eternidade. Comecei a enxergar que isso não me dava uma satisfação plena de vida, uma alegria constante, e procurava sentido para a vida. Comecei a procurar sentido real para a minha vida e iniciei minha leitura bíblica. Comecei a me debruçar sobre a Bíblia Sagrada e nela me deparei logo com um texto que dizia, na carta escrita aos Gálatas: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ou seja, os que praticam tais atos citados não herdarão o reino de Deus, não terão a vida eterna prometida por Ele. Pois sempre tive essa certeza que existe um Deus, um Criador de tudo, e Ele abomina essas coisas citadas anteriormente. E não só passei a ter a certeza de que o que eu já possuía não me daria a certeza de uma eternidade, que o que eu já possuía não me satisfazeria plenamente, como que os atos que eu praticava e a vida que eu levava não agradava a Deus. Então continuei a ler desenfreadamente e logo me deparei com esse texto que diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte eterna. Então, fiquei estarrecido, pois via que até agora só tinha plantado para o terreno, plantado no terreno da minha natureza humana, da minha natureza carnal, o que me satisfazia, os desejos que eu tinha, esses eu procurava satisfazê-los, e vi que por proceder dessa forma, Deus estava irado comigo. Deus não tinha parte nenhuma comigo. Então, fiquei sem norte, fiquei sem chão, estarrecido, pasmo, até que prossegui em minhas leituras bíblicas e logo consegui enxergar que não tinha como eu, por minhas obras próprias, satisfazer a Deus. Não tinha como eu ser justo e justificador dos meus atos. Não havia como. Pois a Bíblia Sagrada também nos revela que não há um justo, nenhum sequer, diante de Deus. Mas vi que existe apenas um ser que é justo e justificador, o próprio Deus. Ele em forma de homem, através de Jesus Cristo, Ele se encarnou, viveu entre nós, levou uma vida digna, justa e reta, sem pecado. Mas a humanidade pecou e o salário do pecado é a morte. Então, só Deus era capaz de morrer por cada um de nós. Só Ele era capaz de nos lavar o pecado. Só Ele era capaz de nos justificar a Ele mesmo. Então Ele levou uma vida reta, santa e justa. E ao fim de sua carreira, morreu em uma cruz romana, morreu
Ele tornou-se maldição naquela cruz. Sim, tornou-se o maior pecador, pois assumiu todos os pecados da humanidade. E percebi que só crendo em Jesus Cristo, na sua obra divina, é que eu teria a justificação diante de Deus, pois Jesus é a nossa justiça e nós somos o seu pecado. Então, passei a perceber que não dá para levar uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Jesus requer, devido a esse alto preço que Ele pagou, o que Ele quer de cada um de nós é que venhamos a viver de forma espiritual. Porque Ele diz que o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza carnal. Então Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz por cada um de nós, mas Ele exige de mim e de você que tenhamos uma vida justa e reta diante dos seus olhos, que não vivamos mais uma vida carnal, material, mesquinha, e sim que venhamos a viver de forma espiritual, olhando para as coisas eternas, tendo em vista a cumprir os seus mandamentos, os seus desejos, vivendo de forma espiritual, santa, separando-se do mundo e do que o mundo tem a nos oferecer. Só assim podemos, voltando para a lei da semeadura e da colheita, que se plantarmos no terreno da natureza humana, colheremos a morte, mas se plantarmos no terreno espiritual, no terreno que Deus exige de nós, no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colheremos, desse terreno colher-se-á a vida eterna. Então, cabe perguntar agora, fazer a devida indagação: em que terreno você tem plantado? O que você pretende colher? Questione-se e que Deus abra os seus olhos, quebrante e contrite o seu coração.